Inseminação artificial e barriga de aluguel são as mesmas coisas? É um aluguel mesmo? Como funciona? Fica aí que vamos falar sobre isso. Olá, eu sou a Ana. E eu sou a Kathleen, e hoje vamos falar sobre a inseminação artificial e a barriga de aluguel. Primeiramente, cabe saber que a gravidez por inseminação artificial trata-se de uma questão ética e que serve de solução para muitas mulheres que desejam ter filhos. Prevista na Lei dos Direitos Reprodutivos, no artigo 226, inciso 7º da Constituição Federal, a Lei 11.935 de 2009 acrescentou o artigo 35C na Lei 9.656 de 98, que tornou-se obrigatória a cobertura de procedimentos médicos voltados ao planejamento familiar, como fertilização in vitro, que é uma forma de efetivação desse direito. Sendo indicado esse tipo de procedimento para mulheres com infertilidade em casos desconhecidos de casais mais jovens, alteração leve no espermograma, como mostra o exemplo, alteração no colo de útero, distúrbios de ovulação, como síndrome de ovário policístico, endometriose em casos específicos e também servir como uma escolha para mulheres solteiras e ou casais homoafetivos que desejam ter filhos. Além desses fatores, é importante dizer que a idade tem influência significativa em termos de eficácia do procedimento, sendo indicado em mulheres de até 34 anos com chances de 20 a 30%. Já com mulheres a partir dos 35 anos até os 39, as chances diminuem para 15%. Em pacientes com mais de 40 anos, a probabilidade de dar certo está na casa dos 1% aos 5%. Barriga de aluguel, também é conhecida como gestão por substituição. É um processo complexo que envolve várias etapas. Porém, no Brasil, a barriga de aluguel não é possível, que está um passo a passo geral de como isso funciona. Primeiro, decisão e acordos legais. Os envolvidos devem tomar a decisão de recorrer à barriga de aluguel. Isso geralmente ocorre quando um casal ou uma pessoa não pode ou não deseja realizar a gestação por motivos médicos. Em seguida, é necessário afirmar contratos e acordos legais com a mulher disposta a ser a barriga de aluguel. Definir os termos e condições, incluindo questões financeiras e emocionais. Segundo, seleção da barriga de aluguel. O próximo passo envolve encontrar uma mulher disposta a se tornar a barriga de aluguel. Isso pode ser feito através de agências especializadas, clínicas de fertilidade ou conexões pessoais. É importante garantir que a mulher seja saudável e esteja apta para passar pelo processo. Terceiro, a barriga de aluguel passará por uma avaliação médica detalhada para garantir sua aptidão física e emocional para a gestação. Ela pode precisar fazer exames, consultas com especialistas e avaliações psicológicas. Quarto, tratamento de fertilização. Em muitos casos, o processo envolve o uso de técnicas de reprodução assistida, como fertilização in vitro. Os óvulos da mulher, conhecida como intendente, são fertilizados com o esperma do parceiro ou doador, e os embriões resultantes são transferidos para o útero da barriga de aluguel. Quinto, gestação e acompanhamento. A barriga de aluguel então leva a gravidez adiante, acompanhada de perto por profissionais de saúde. Seguirá um plano de cuidados pré-natal e fará exames médicos para garantir a saúde do bebê. Sexto, nascimento e transferência de custódia. Após o nascimento do bebê, a transferência legal da custódia ocorrerá de acordo com os termos estabelecidos no contrato. Dependendo das leis do país ou estado, é necessário passar por processos legais para estabelecer a filiação legal dos pais internacionais. É importante lembrar que as leis e procedimentos relacionados à barriga de aluguel podem variar significativamente, de acordo com o país e a jurisdição. Agora que já vimos como funciona, fizemos uma pequena pesquisa com 2 entrevistas de opiniões diferentes para saber se as pessoas são a favor ou não da barriga de aluguel. Marina Feper, de 18 anos, estudante de arquitetura e urbanismo na PUC, se manifestou a favor da barriga de aluguel, mas também demonstrou insegurança em torno do tema. Em relato, disse: apesar de não ter conhecimento no assunto e não ter exatamente uma opinião formada sobre isso, acho que ajudaria diversas famílias que gostariam de ter uma criança própria, principalmente homossexuais, que não podem realizar a inseminação artificial. Porém, é um assunto arriscado e que envolve muita ética. Em contrapartida, Sidney Gabriel, de 19 anos, estudante de psicologia na Estácio, relata que é contra a barriga de aluguel. Segundo ele, isso seria uma comercialização da vida. Você estaria pagando para uma pessoa gestar um filho para você. Existem empresas mundo afora que já fazem isso, mas no Brasil, nossa legislação proíbe e deve continuar proibindo. E se um dia essa prática for legalizada no Brasil, as pessoas têm que tomar muito cuidado com o desenvolvimento do bebê, desenvolvimento psicológico, pois um dia ela terá de descobrir de onde veio. Ouvimos as opiniões do porquê sim e o porquê não. Vamos contar uma pequena história das barrigas de aluguéis, que deram certo e deram errado. O que deu errado? No
relato, o homem que não foi identificado destaca que a esposa foi diagnosticada com síndrome dos ovários policísticos e já havia sofrido 3 abortos. Ainda assim, eles queriam ser pais. Quando a mulher completou 40 anos, eles decidiram pagar muito dinheiro para uma mulher que se dispôs a ser a barriga de aluguel para eles. E o rapaz destaca a expectativa vivida por ele e pela companheira para terem a criança em seus braços e a felicidade com o nascimento. Mas diz que esse sentimento acabaram ainda na sala de parto. Minha esposa e eu estávamos tão animados no dia do nascimento, mas quando vi o bebê, eu sabia que havia algo de errado. Diz ele. O bebê tinha características asiáticas, cabelos pretos e olhos castanhos. Nós somos brancos, pessoas loiras de olhos azuis, explica um homem. Nós imediatamente levamos a questão com os médicos e pedimos o teste de DNA. Ele lembra, as suspeitas foram comprovadas e assim que o exame ficou pronto, eu não sou o pai, desabafa o rapaz. Para realizar o procedimento com a barriga de aluguel, o casal contratou o serviço de uma clínica de fertilização. Indignados com o ocorrido, retornaram ao local para averiguar o que poderia ter acontecido nesse caso. Eles fizeram uma investigação e nos disseram que havia uma confusão extremamente rara. Aqui está uma história real da barriga de aluguel que deu certo e que envolveu um casal chamado Amanda e Mark. Tinham o desejo de formar uma família, mas enfrentavam dificuldades para ter filhos. Após considerarem várias opções, eles decidiram explorar a possibilidade da barriga de aluguel. Amanda e Mark encontraram uma mulher chamada Sarah, posta a ser a barriga de aluguel para o seu bebê. Juntos, eles consultaram advogados especializados e estabeleceram um acordo legalmente vinculante, mantendo os direitos e deveres de todas as partes envolvidas. Durante a gestação, Amanda e Mark estiveram presentes e apoiaram Sarah em cada etapa do processo. Eles construíram uma relação de confiança e respeito mútuo, compartilhando a jornada emocional e os desafios que surgiram. O momento tão esperado chegou, Sarah deu à luz um lindo bebê saudável. Amanda e Mark estavam presentes no hospital e receberam seu filho com alegria e gratidão. Com o auxílio do sistema legal, eles finalizaram o processo de adoção do bebê, garantindo que eles fossem legalmente reconhecidos como seu filho. Essa história é um exemplo de que uma barriga de aluguel bem-sucedida, onde todas as partes envolvidas agiram com responsabilidade, cuidado e respeito, resultando na formação de uma família feliz e completa, é importante lembrar que cada caso é único e essencial buscar a orientação jurídica e seguir as leis e regulamentos dos países. Partindo para o final, aqui estão algumas regras impostas em 3 países diferentes. Nos Estados Unidos, as leis sobre barriga de aluguel variam de estado para estado. Alguns estados possuem leis amigáveis à barriga de aluguel, permitindo acordos prévios entre as partes, enquanto outros proíbem ou restringem essa prática. Essa diversidade legislativa cria incertezas e desafios legais para os pais intencionais e as mães de aluguel. Em estados onde a barriga de aluguel é permitida, as partes envolvidas podem formalizar acordos legais antes do início da gravidez, o que proporciona segurança jurídica tanto para os pais intencionais quanto para as mães de aluguel. A falta de uma legislação federal abrangente resulta em diferenças significativas nas leis estaduais, o que pode tornar o processo complexo e confuso para todas as partes envolvidas. Além disso, questões éticas e preocupações sobre a exploração e o bem-estar da mãe de aluguel podem surgir. Já no Reino Unido, a barriga de aluguel é permitida, mas é proibido fazer propaganda ou obter lucro com o processo. O sistema legal prioriza os interesses da criança e exige que os pais intencionais entrem com o pedido legal para obter a guarda da criança após o nascimento. A legislação do Reino Unido visa proteger o bem-estar da criança e fornecer uma estrutura legal para o processo de barriga de aluguel. Isso ajuda a evitar exploração e assegura que os direitos e responsabilidades das partes envolvidas sejam adequadamente considerados. No caso da Índia, que por muitos anos foi um destino popular para o turismo de barriga de aluguel, devido às leis liberais e a disponibilidade das mães de aluguel, em 2018, proibiu a barriga de aluguel comercial para os estrangeiros. A barriga de aluguel na Índia permitiu que muitos casais de outros países tivessem a oportunidade de ter filhos biológicos, muitas vezes a um custo mais acessível em comparação com outras opções. Além disso, a regulamentação legal estabelecida na Índia ajudou a definir limites e proteger os direitos das partes envolvidas. No entanto, a proibição da barriga de aluguel no país levou muitos casais a procurarem outros destinos. As nossas motivações para tratar sobre o assunto abordado no vídeo incluem os direitos reprodutivos, onde a barriga de aluguel está diretamente relacionada aos direitos reprodutivos, incluindo o direito da autodeterminação reprodutiva, o acesso a serviços de saúde reprodutiva e a proteção contra a discriminação
discriminação. Ao falar sobre a barriga de aluguel, é possível examinar e discutir a interseção entre os direitos individuais e a regulação legal, como também a motivação em torno desse assunto referente a trabalhos acadêmicos e debates, para promover uma análise aprofundada, estimular o pensamento crítico e contribuir para um discurso mais informado e consciente sobre esse tema complexo.